O setor automobilístico está passando por dificuldades. Montadoras de veículos como Volkswagen, como GM, estão fechando suas fábricas. A Hyundai está reduzindo o tempo de trabalho diário dos seus funcionários, muito em função da escassez dos chips, que são fundamentais para a produção de veículos. Mas por que está ocorrendo essa escassez? Vamos entender nesse vídeo. Oi, tudo bom? Sou o Gabriel Conversani. Se você não me conhece, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancord e eu tenho especialização em investimentos Ambima. Então, por que está ocorrendo essa escassez de chips? Vamos antes entender que os chips eles são muito importantes para a fabricação de veículos, mas não é só no setor automobilístico que eles são importantes. Eles são essenciais para a fabricação de videogames, para a fabricação de celulares, computadores, tablets. Então, não é só um setor que demanda por eles, são vários setores. Então, tem uma demanda global por esses chips, são muito importantes. Vamos entender o que vem acontecendo desde o início da pandemia, no momento em que governos decretaram restrições de circulação. Muitas pessoas, então, não puderam sair para trabalhar, tiveram que ficar trabalhando de casa. Isso por si só reduz a necessidade de locomoção. Então as pessoas tiveram a demanda por carro reduzida, por automóveis reduzida, porque não podiam se locomover. Então para que teriam um carro, por exemplo? Então se não precisavam mais se locomover, então a demanda foi reduzida. Então as montadoras, elas começaram a produzir menos, e já que estavam produzindo menos, então a demanda dessas montadoras de veículos por chips também foi reduzida. Já a demanda por chips de empresas que fabricam celulares, computadores, tablets, videogames, ela foi aumentada, porque já que as pessoas estavam mais em casa, elas estavam utilizando mais os eletrônicos de consumo que elas possuíam em casa. Então a demanda ela cresceu ainda mais. Um ponto importante é que muita gente tinha em casa aquele computador que podia até estar meio velho, só que quebrava um galho, porque ele era pouco utilizado. Só que, já que a pessoa ia ter que começar a fazer o trabalho remoto, ela precisava de uma máquina que funcionasse bem em sua casa. Muita gente, então, trocou o seu computador, ou trocou de celular, ou trocou de tablet, ou até mesmo comprou eletrônicos, caso não tivesse. Por quê? Porque estava mais em casa. Então a demanda por esses eletrônicos aumentou. Um exemplo também é o videogame. Muita gente, por estar mais em casa, aproveitou para comprar videogame, ou começou a jogar mais. Então a demanda, ela subiu. A demanda por esses eletrônicos de consumo. Ao passo que a demanda por automóveis reduzia naquele momento. E o que isso fez? Fez com que a oferta de chips ela se deslocasse para empresas que fabricam celulares, computadores, tablets e reduzisse, se a gente for comparar, com as montadoras de veículos. Então a oferta era maior para essas empresas que fabricam celulares, eletrônicos de consumo, justamente porque a demanda por parte dessas empresas cresceu. Bom, só que agora que a demanda por carro vem aumentando cada vez mais, demanda de automóveis vem aumentando cada vez mais, as montadoras de veículos, elas não estão conseguindo comprar chips com facilidade, está havendo uma escassez muito forte. Por quê? Porque a oferta ela está bem centrada, a maior parte da oferta, ela vai para empresas que fabricam outros eletrônicos, como celulares, computadores, e até mesmo para aquelas pessoas ou empresas que fazem mineração, porque uma atividade que cresceu muito é a mineração de criptomoedas. Então, como a mineração exige também chips, então muita parte da oferta dos chips ela vai para mineradoras. Então, uma pequena parte de tudo que é produzido de chips vai para o setor de montagem de veículos. Mas não é só isso, isso é só uma parte da explicação. Um ponto importante é que para todos os setores está ocorrendo uma escassez de chips. Então todos os setores estão sofrendo com isso. Um fator que ajuda a explicar é que ocorre uma grande concentração produtiva
com relação aos chips. Mais da metade de todos os chips que são fabricados pelo mundo são fabricados por uma única empresa em Taiwan, aquele território que fica bem pertinho da China. É a empresa TSMC, que fabrica então mais da metade dos chips que existem no mundo. O que acontece é que no ano passado, em 2020, Taiwan sofreu a sua maior seca em 46 anos. Como a empresa utiliza água para produzir, então a produção ela teve que ser bastante reduzida, ficou mais difícil de produzir. E se ficou mais difícil de produzir, então a produção de fato caiu bastante. A quantidade de chips ofertados ela foi bastante reduzida. E agora pensando no setor automobilístico, então, se as montadoras já tiveram a oferta para elas reduzida de chips, ou seja, se elas tinham que competir com outras empresas ainda para conseguir chips, e se a oferta em geral de chips ela reduziu, então as montadoras elas sofreram bastante. Isso nos alerta bastante para uma questão, é o perigo de você ter uma grande concentração de produção nas mãos de um único país ou de uma única empresa. Porque se ocorre alguma coisa ruim, alguma coisa inesperada que prejudique a produção dessa empresa, então todo mundo vai ser muito prejudicado. Fora que, quando a maior parte da produção está em mãos de uma única empresa, a empresa ela tem um poderio muito grande sobre a sua demanda, ou seja, ela pode elevar os preços. Por quê? Porque ela não vai ter uma competição tão grande. Se tem várias empresas de vários países produzindo, então as empresas elas não podem ir elevando seus preços porque elas vão acabar perdendo clientes, porque um cliente não é tão dependente assim de uma única empresa. Mas, se a maior parte da produção de um produto ela for de responsabilidade de uma única empresa, então a dependência dos clientes com relação a essa empresa vai ficar maior. Todos esses fatores em conjunto fazem com que hoje a gente tenha uma grande escassez de chips em todo o mundo, em todos os setores, mais em especial no setor automobilístico, e é por isso que as fábricas estão reduzindo tanto a sua produção, porque elas não têm o insumo necessário, não tem o chip, está muito difícil de conseguir, fora que está bem caro, porque a gente está com uma oferta limitada e uma demanda gigantesca, o que faz com que o chip ele fique mais caro. Então, por conta disso, está tão difícil conseguir chips, está tão difícil conseguir esse insumo tão importante. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like no vídeo aqui, ativa o sininho para receber novas notificações e eu te convido também para conhecer os nossos cursos. A gente tem cursos de diversos assuntos, desde o mais básico para o mais avançado, e acredito que ele vai te ajudar bastante a tocar a sua vida financeira, a sua vida pessoal.